Olá, amigos e amigas internautas, sejam muito bem-vindos à nossa live. É sempre uma alegria ter a companhia de vocês, momento em que vamos compartilhar o alimento espiritual para as nossas almas, com o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Ontem, comemorou-se ou foi celebrado, dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esta data ela foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e que nos faz um convite para que reflitamos sobre a urgência de preservar os recursos naturais e cuidar do planeta que habitamos. Por isso, para este mês de junho, para reflexão e renovação de nossos compromissos, sobretudo nós espíritas, a temática é Espiritismo e Ecologia. Também lembrando que a FEB, Federação Espírita Brasileira, ela criou a campanha permanente de conscientização ecológica. Para desenvolver o tema de hoje, o nosso convidado é o Alexandre Bertoletti Casari. Seja bem-vindo, amigo. Olá, Ione. Tudo bom, minha amiga? Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite em trazer essa temática, como tu disse, tão importante, tão urgente nos dias de hoje. Eu não estava com fone de ouvido, tu me ouvias? Sim, ouvia. Ah, tá. Agora me dei conta que eu não estava com fone. Bom, o Alexandre, ele é trabalhador da Sociedade Espírita Caminho da Verdade de Porto Alegre e também coordenador do do saber ambiental da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FEX. Antes de passarmos a palavra para o Alexandre, nós convidamos a todos que visitem nossas plataformas virtuais, Facebook, SEAC-POA, Instagram, onde estão todos os nossos trabalhos com respectivos horários. Mais uma vez, o convite para os pais, avós, tios, enfim, toda a família. Visitem no Instagram o DigiSEAC, para que conheçam as atividades da evangelização espírita infanto-juvenil e que se sintam estimulados a matricular suas crianças a partir de 3 anos e jovens até 21 anos. As matrículas estão abertas o ano inteiro, aos domingos, das 9h30 e 11h30. E olha, os evangelizadores estão preparando um trabalho muito especial para o mês de julho. Aguardem. Vamos agora para a nossa harmonização, ler uma página. Escolhemos, porque o tema pede, né? A Gênese. O capítulo são os fluidos, o item é o 12. Então, assim nos diz. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A terra é qual vaso de onde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva, e essas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Com as mentes interconectadas num único pensamento e sentimento, vamos mentalizar a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inolvidável. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. Senhor Jesus, que as tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Abençoa o nosso propósito de servir no bem e concede-nos a luz necessária que nos conduza ao caminho da verdade. A amorosa equipe espiritual, pedimos inspiração, amparo e proteção. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Que assim seja. Então, eu te passo a palavra, Alexandre. Bom, tá. Muito obrigado, minha amiga. Mais uma vez, né, agradecer o convite,
né, através da Ione, essa querida colega que conhecia, como ela citou, no grupo de estudos da campanha espírita permanente de conscientização ecológica, nesse grupo de estudos que está sendo desenvolvido pela FERGS, né, a campanha promovida pela FEB, e nós aqui no Rio Grande do Sul estamos desenvolvendo esse grupo de estudo. A gente, em nome do Saber Ambiental, agradecemos a oportunidade, agradecendo a ti e a sociedade, né, o Espírito Allan Kardec, por trazer esse tema tão importante, tão urgente, né, nos dias de hoje, né. Então, a gente vai trabalhar hoje o tema Espiritismo e Ecologia, né. Então, antes de nós começarmos, né, tu já fez, a Ione já fez uma excelente introdução falando do tema, né, por que trabalhar esse tema justamente esse mês, porque como ela muito bem disse, ontem, 5 de junho, né, foi comemorado, celebrado, principalmente lembrado, o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, essa data tão importante, significativa, que ela foi criada, na verdade, pela ONU, né, na Conferência de Estocolmo, em 1972. Foi um dos primeiros grandes eventos, como se diz assim, com a temática climática a nível mundial, né, com várias nações de diferentes partes do mundo trabalhando esse tema, né. Então, a Conferência de Estocolmo é um marco nessas conferências mundiais que foram tratar o clima. Depois houveram, durante a história, outras tantas, né, que a gente pode, claro, não vamos citar todas, mas trazer alguns destaques, como, por exemplo, a Rio 92, né, o surgimento das COPs, as Conferências das Partes, a primeira acontecendo em 1995, em Berlim, né, a COP3, né, em 98, muito lembrada, principalmente, assim, pelo protocolo de Kyoto, né, que foi aquele acordo entre os países, né, com a intenção de reduzir os gases de efeito de estufa. Depois, outro marco importante, né, da sociedade mundial, tratando questões ambientais, é o Acordo de Paris, em 2015, né, com o objetivo de diminuir, principalmente, o aquecimento global, né, onde os países se comprometem com metas para reduzir a temperatura do planeta. E também citar, né, nós estamos, a primeira COP aconteceu em 95, então agora, nesse ano, nós temos a COP 30, que, né, que vai ser em Belém do Pará, aqui no Brasil, na região norte do Brasil. Mas por que, então, né, trazer esse tema, né, fazendo essa introdução, porque é do Dia do Meio Ambiente, né, como a Ione disse também, é um tema importante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante, né. Mas qual será a ligação, né, que existe entre espiritismo e ecologia, né? Espiritismo e ecologia são ciências afins, convergentes, né, sinérgicas, como se dizem, e também contemporâneas, né? A doutrina espírita ali surge, né, metade do século XIX, com a codificação de Allan Kardec na França, e a ecologia, né, que é essa ciência, como o próprio nome diz, que se propõe a estudar a casa, né? O estudo da casa, o estudo da planeta, surge também no século XIX, só que na Alemanha, com Ernest Haeckel, né? Então, são ciências contemporâneas, elas surgem mais ou menos no mesmo período da história, né? E as duas, à sua maneira, né, vão trabalhar a questão das relações, as interdependências, como está tudo relacionado, assim como a ecologia, assim como o espiritismo, o que uma coisa interfere na outra, a questão de ação e reação, né? Então, o que a gente pode pensar, né? Mas a gente pensa, mas essas são ciências do século XIX, já faz, na codificação da doutrina de Kardec, já vai completar quase 170 anos, né? O que a gente pode pensar é que os princípios morais de Jesus Cristo, né, assim como estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né, eles se mantêm, são os mesmos, né, há mais de 2000 anos, né, a gente, eu trazendo um exemplo pessoal, é impressionante como a gente às vezes pega o Evangelho e lê, e ele parece que ele foi escrito ontem, né, porque ele está falando de temas, questões tão atuais, né, e algo que foi escrito no século XIX, né, inspirado nos evangelhos de Jesus há mais de 2000 anos. Então, são temas tão relevantes, tão atuais, né?
E essas leis também, né, que Kardec apresenta na decodificação, né, as leis morais, as leis naturais que regem o universo, né, elas também são as mesmas, né. Então, os princípios morais e éticos de Jesus se mantêm há mais de 2000 anos, a codificação já tem quase 170 anos, mas o que mudou de lá para cá, né? O cenário onde nós vivemos, né? O cenário da vida, que é o palco da nossa existência, né? Nossos hábitos, nossos costumes, nossos comportamentos. Isso acabou se modificando muito nesses mais de 150 anos, né? E esse comportamento, principalmente em relação ao cuidado com o planeta, a nossa casa planetária, tem influenciado na saúde do planeta Terra. Então, mas por que trazer, né? Falar de meio ambiente, de natureza, a gente pode pensar no conceito que quiser, né? Ecologia, né? São, às vezes parecem a mesma coisa, mas conceitualmente são coisas diferentes, mas esse não é a pauta de hoje. Né? Mas por que trazer o tema para dentro do centro espírita, né? Então, por causa do fundamento doutrinário e moral, né? Por exemplo, trazer o caso, o saber ambiental faz oficinas, faz, né, com os CREs, com as UMES que solicita, né, desenvolve grupo de estudos, né, participa de eventos. E o nosso principal ação, assim, é primeiro mostrar a relação entre a doutrina e o meio ambiente, sabe? Muita gente dissocia, não consegue ver uma relação direta, né? Somente na parte doutrinária, ali no Pentateuco de Kardec, uma relação direta, mas está, né? As obras básicas, né? Reiteram, falam sobre cuidar do meio ambiente, né? Que é importante para o progresso moral. A saúde do planeta é importante para a nossa saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? Então, falar de meio ambiente é reforçar a noção de responsabilidade individual e coletiva. A gente vai falar um pouco mais disso mais à frente, né? Pensar, então, no nosso papel, né? Enquanto espíritas, enquanto cidadão, enquanto ser humano, né? Nesse cuidado, nessa responsabilidade que temos em viver aqui, né? E cuidar desse ambiente, dessa casa planetária, né? Então, é muito importante o Centro Espírita trazer, é um tema, o meio ambiente é um assunto transversal, né? Então a gente sempre acha importante que todas as áreas do centro, né, pudessem trabalhar esse tema. É claro que é sempre importante ter uma pessoa que seja, né, a gente sabe também, muitos centros, né, a maioria tem dificuldade da sustentabilidade, né, de recursos humanos, né, a falta de trabalhadores ou trabalhadores que acabam desenvolvendo mais de uma atividade, mais de uma função dentro do centro, né? E quando a gente propõe trazer uma área ambiental, né, geralmente o pessoal pensa, putz, mais uma coisa para trabalhar, mais uma coisa para se envolver, né? Então é importante ter, nem que seja um setor, uma pessoa, um grupo de pessoas que tragam essa temática para dentro do centro e ilustrar e mostrar, né, como a questão do meio ambiente tem a ver com a IJ, com a área da infância e da juventude, como tem a parte doutrinária ali, né, que vou falar um pouco mais adiante, né, especificamente, das leis morais ali, lei de destruição, lei de progresso, lei de trabalho, por exemplo, né? Então, a gente vê, se dá conta como a questão ambiental faz parte da nossa vida, né? Então, como a gente falou, né, ecologia e espiritismo vão trabalhar a nossa relação com nós mesmos e a relação com o meio, né? Assim como a ecologia também. Então, né, como eu disse, o que a doutrina espírita diz, né? Como eu disse, geralmente quando a gente se defronta com esse tema, a gente tem uma dificuldade, eu me coloco nisso, principalmente no início, quando esse tema me chamou a atenção, de relacionar a doutrina com o cuidado com o meio, né? Então, o que a gente pode dizer? Que por causa da fundamentação teórica, a gente vai ver dentro das leis morais, no Livro dos Espíritos, né? Como eu disse, por exemplo, lei de progresso, lei de trabalho, lei de conservação, lei de destruição, passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que vão trabalhar, principalmente, a questão da responsabilidade social,
a Gênesis, né, como a Ione leu a passagem, a Gênesis também que vai falar ali, né, da origem do planeta, do surgimento, da sua formação, da sua constituição, né, Jesus ali já trabalhando, elaborando com essa equipe de espíritos assistentes, construindo, né, aquele seria bilhões de anos depois a nossa casa, né. Então eu vou trazer algumas passagens, principalmente do Livro dos Espíritos, para ilustrar um pouco dessa relação que existe. Então aqui eu trago ali do capítulo 1, a parte 3, ali do Livro dos Espíritos, né, as leis naturais, perdão, que tem a lei divina ou natural. Né? As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, pode conhecê-las quando quiser e procurá-las, perdão. E é por isso que os preceitos que elas conseguem foram proclamados para todos os termos. Perdão, tá com o negocinho na frente, tá. Proclamados em todos os tempos do homem de bem. Né? Desculpe, a tarja está na frente ali, porque eu estou visualizando, tive um pouco de dificuldade de ler. Então, o que isso quer dizer, essa passagem do Evangelho, né? Que as leis divinas estão escritas no livro da natureza, né? Tem várias obras da doutrina, as obras complementares, as obras básicas complementares, né, que vão chamar a natureza como um grande livro, né, uma grande história da formação da gênese do planeta, né? Então, isso significa que a gente, bastando praticar o exercício, né, da percepção, da observação do mundo ao nosso redor, a gente consegue perceber as leis que regem o universo, né, a grande harmonia, como que tudo se encadeia, como tudo está encaixado. São conceitos que a ecologia, né, no meio ambiente físico vai trabalhar muito, que a gente aplica na doutrina espírita, né, como tudo também se interrelaciona, como o meio nos influencia, como nós influenciamos, tanto fisicamente como mentalmente, né? Vou falar depois, um pouco mais adiante, a questão da psicosfera. Então a gente pode entender essas leis, né, melhor, claro, do estudo, principalmente da prática, mas principalmente também da observação, né? Que a gente, como ali o livro dos Espíritos cita, né? Os homens de bem, né? Os homens de bem são as pessoas que olham para a natureza e trazem o seu aprendizado, né? Entendem como as coisas funcionam. Imaginem, né? Algumas centenas de anos atrás, né? Quando nós não tínhamos tanta tecnologia, né? Os povos originários sabiam determinar, se orientar pelas estações, sabiam a temporada da colheita, né, a temporada do plantio, da semeadura, da preparação da terra, o período de inverno para estocar alimentos, né? Muitas vezes olhando para o céu sabia se ia chover, se ia fazer sol, se ia fazer um inverno rigoroso, se ia fazer um verão muito quente, né? As plantas medicinais, né, a relação com as árvores, com as plantas. Então, tudo isso, né, os nossos antepassados, né, que fomos nós mesmos, muitos somos nós mesmos, né, somos espíritas, né, entendemos a reencarnação, entendemos que já vivemos aqui em outras épocas, em outras passagens. Então, a gente foi se desenvolvendo observando como a natureza funciona e como ela nos ensina e nos traz grandes aprendizados. Então, aqui eu também trago outra passagem da Lei de Conservação, também do Livro dos Espíritos, no capítulo 5, que diz que o instinto de conservação é uma lei da natureza. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros, né? Essa frase, né, fala muito da questão do instinto de conservação, o impulso de proteger a vida, que é uma regra natural, né? É uma lei natural, presente em todos os seres vivos, né, independente do grau de inteligência, né? Então, por exemplo, eu vou trazer para a gente visualizar como a gente impacta, né? Como nós, como seres humanos, também temos a responsabilidade de cuidar de todas as espécies e como isso é tão sensível e delicado. A gente, né, a comunidade científica, né, nos traz dados da questão da elevação da temperatura do planeta, né? Eu me lembro de um professor meu falando, né, uma das primeiras vezes que eu estudei isso,
que eles sempre mediam a temperatura do planeta através de uma média de 30. O ideal seria nos últimos 30, 50 anos, né? Então, se fazia um ano muito quente, aí eles, a temperatura do planeta está mudando. Ele diz, não, vamos ver a média, né? Vamos ver se dentro de 30 anos, se derreter, se essa temperatura está alta, está dentro da média, ou se a média está se elevando, né? E realmente essa média, principalmente dos últimos 50, 30 anos, tem mostrado que a cada ano a temperatura do planeta tem se elevado, né? 2023 foi considerado o ano mais quente da história. Infelizmente, ano passado esse recorde foi batido e 2024 se tornou o ano mais quente da história também, né? Vamos aguardar 2025, né? Vamos torcer, né? Principalmente trabalhar para que talvez a gente consiga, se não subir, pelo menos manter, né? O ideal seria diminuir a temperatura do planeta. Mas eu trago um exemplo, por exemplo, como a natureza é sensível e depende de nós. Eu trago a questão dos oceanos, né? Que a gente, às vezes, muita gente não pensa, né? Na biologia, na biodiversidade marinha, né? E a gente pensa nos corais, nos microplânctons, né? Micro-organismos que são extremamente sensíveis à temperatura da água do oceano, né? A temperatura do oceano também é um dos principais reguladores da temperatura do planeta, então qualquer 0,1 grau de alteração na temperatura do oceano, né, isso já vai alterar as correntes, né, aumentar ou reduzir o oxigênio disponível na água, o pH, né, e isso acaba impactando cadeias alimentares inteiras, né, desde os micro-organismos até os macros, né. Então, qualquer pequena alteração, né, a natureza ela é resiliente, ela se adapta, né? Só que ela tem o seu ritmo, né? Tem pessoas assim que negam o aquecimento global porque dizem, né, que é natural a Terra esquentar, esfriar. É verdade, né? A Terra tem períodos glaciais, interglaciais, períodos que ela está mais quente, períodos que ela está mais fria, que o oceano está com nível mais alto ou mais baixo, mas isso são mudanças que acontecem em intervalos, né, por diversos fatores, que acontecem em escala de milhares de anos, né, a Terra esquentar um pouco, esfriar um pouco, né, são períodos, assim, de dezenas de milhares de anos, né, e o que a gente tem visto é que esses principais impactos que a humanidade tem causado no planeta, né, ocorre um marco assim que a comunidade científica chegou a um acordo, principalmente a partir da Revolução Industrial, né? Que ali se vê, né? Quando o modo de vida, de produção se altera muito, né? Principalmente ali naquela primeira fase da Revolução Industrial, muito dependente do combustível fóssil, né? Da queima da madeira, além dos poluentes, né? A devastação das florestas para a produção da lenha, né? Principalmente para as locomotivas a vapor, para os maquinários a vapor, né? Antes da luz elétrica. Então, ali daquele tempo para cá, né, a sociedade, o ser humano, quanto espécie, começou a provocar uma alteração maior no planeta, né? E nesses últimos 50, 30 anos, ainda mais, né, com a nossa tecnologia, com a nossa emissão de poluentes, né, o uso de combustíveis fósseis, né, a extração de recursos naturais, que muitas vezes a gente comete o erro de ver o planeta talvez como um grande supermercado, sabe? Que é ali onde estão os recursos, a madeira, os minérios, a água, que é só ir pegando e não repondo, né? Então, a natureza, como eu disse, o planeta é resiliente, a natureza é resiliente, só que ela tem o seu tempo, né? Que não é o nosso tempo, a gente já está bagunçando tudo, assim, né? Em algumas décadas, né? E não dá tempo do planeta se regenerar, né, dessa resiliência em pouco tempo, né? Então é por isso que nós, enquanto pessoas, espíritos, né, temos que mudar nosso comportamento, nossa atitude. Então eu falei um pouco ali de obras básicas, né? Eu vou trazer, durante toda a nossa conversa aqui de hoje à noite, algumas outras obras também relacionadas à doutrina espírita, que também vão trazer diretamente ou indiretamente esse assunto. Se eu pudesse escolher uma única obra para recomendar hoje, assim, Baleion, que trata esse assunto,
é o Grande Enigma, né, do Leon Denis. Leon Denis também contemporâneo, francês também contemporâneo, um pouco mais novo, mas contemporâneo ali de Kardec. É uma obra tão impressionante, né, que ele fala, né, sobre Deus e como eu falei um pouco antes também, como perceber Deus, como perceber essas leis que regem o universo através da observação da natureza, né? Eu até peguei uma passagem aqui dessa obra que diz assim, que Leon Denis diz: não procure Deus nos templos de pedra e de mármore, é o homem que o queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, os esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, e ele sinta aspectos físicos da natureza, planícies, vales, montanhas e mares, que a tua morada terrestre te oferece, né? E eu trago essa frase aqui também extraída desse livro, que diz que entre a natureza e nós outros há laços e relações múltiplas e ocultas, né? Falando dessa relação, muitas vezes, que a gente não consegue perceber, que é invisível, que também, assim como a ecologia mostra que está tudo interligado, né? E esse livro, ele é dividido em 3 partes, e a segunda parte do livro é chamado O Livro da Natureza, né? Então esse livro traz dentro do Livro da Natureza, ele traz capítulos que falam especificamente sobre o céu, a floresta, o mar, a montanha, né? Tudo a partir das observações de Leon Denis, né? Relata, né, como ele fica impressionado com a magnitude de Deus, do universo, só olhando para o céu, principalmente à noite, né? Pensando que aquelas estrelas, né? Claro, na época, né, no século XIX, não se tinha o conhecimento astronômico, né, mas se tinha uma ideia da distância que elas estavam, né, da quantidade de planetas, de astros que tinham no universo, né? Hoje com a tecnologia, né, com ultratelescópios, com uma tecnologia muito desenvolvida, a gente sabe, né, que a gente tem bilhões de galáxias, trilhões de galáxias, e dentro dessas galáxias tem bilhões de sóis, e nesses sóis tem planetas, né, na volta. Então, a gente, olhando para o céu, a gente tem uma magnitude do tamanho de Deus, né, do tamanho do universo. Isso que a gente só consegue ver uma pequena parcela, né, do universo, do céu, né? A gente não consegue observar tudo ele, mas Leon Denis traz esses exemplos. Então esse livro é uma carta de amor à natureza, né? Esse livro chegou, por exemplo, até mim alguns anos atrás, na gestão anterior na gestão passada, né, quando era o Gabriel Salum, o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E um dia, né, na nossa reunião de multiplicadores do saber ambiental que nós fazemos, ele estava presente e perguntou se nós, os multiplicadores do ambiental, conhecíamos essa obra, né? Alguns conheciam, outros não. Eu não conhecia, né? Aí eu adquiri a obra ali e fiquei apaixonado. E muitos do grupo também se encantaram com essa obra do Leon Denis, que a gente desenvolveu um grupo de estudo, assim como a Ione citou que a gente tem um grupo de estudos da campanha espírita permanente de conscientização ecológica. Teve um ano que a gente se debruçou só estudar essa obra do Leon Denis, que traz muito diretamente essa relação, né, de Deus e a natureza, né, claro, com o viés do espiritismo, né. Então, outra obra que eu também cito, que eu acho importante também para quem se interessa pelo tema, é A Caminho da Luz, né? Ali, psicografada pelo Chico Xavier, né? Com a autoria do Emmanuel, que é um livro que eu considero, eu já vi um termo assim que eu concordo, que é quase um livro de história, né? Do planeta, né? Vai falar das raças, das etnias, né? O propósito de cada um. E a primeira parte da obra vai falar da origem, da formação do planeta mesmo, né? Imagina Emmanuel explicando ali com toda a sua sabedoria da formação do planeta Terra, né? Há mais de 4,5 bilhões de anos, é mais ou menos a estimativa que se tem da idade da Terra. E Emmanuel relatando ali já, né? Que Jesus, já um espírito superior, responsável, né? Pela criação daquele novo planeta, né? E, claro, com uma equipe de espíritos trabalhando, lhe auxiliando, né? Foram desenvolvendo, trabalhando o planeta, né?
Então, o primeiro livro do a primeira parte do Caminho da Luz vai falar, né, do estado primordial do planeta, né, quando ainda era uma nuvem de gases, né, que vão se condensando, vão se concentrando, vão formando matéria. Isso numa escala de, imagina, de milhões e bilhões de anos. Nesses milhões e bilhões de anos ali, Jesus e essa equipe estão trabalhando para o planeta se desenvolver, né? A formação do globo, né? A criação, o desenvolvimento da atmosfera, dos oceanos, e claro, depois, né, isso ainda milhões de anos atrás, as primeiras manifestações da vida, né, a vida ainda muito singela, né, uma micro bactérias simplíssimas assim, né. Então esse livro, o que esse livro é tão importante para nós, né? Olha o trabalho que se teve, né, Jesus com essa equipe ali, para construir esse planeta, né, que depois de quase 5 bilhões de anos, né, vai receber a espécie humana, né, que é a nossa escola, o nosso planeta, que nos proporciona o trabalho, a moral, o desenvolvimento. Olha, imagina algo que é único, que foi desenvolvido, levou bilhões de anos para ficar pronto, né? E aí Jesus, por amor a nós, né? Tem uma frase que eu já vi, que eu gosto bastante, né? Que o amor de Jesus por nós, né? E morrer por nós, mas principalmente viver por nós, né? Ele, imagina ele, o espírito mais superior que já pisou nesse planeta, imagina, né? Vir encarnar enquanto ser humano, né? Há mais de 2000 anos, né? De novo passando pelas vicissitudes da carne, né? Da materialidade, e Jesus encarnou entre nós, né? Então, eu gosto da frase, né, que Jesus, além de morrer por nós, ele viveu por nós, né? Ele fez esse ato de amor e nos proporcionou essa casa planetária, né? Então, fica a nós, né, a responsabilidade de cuidar desse planeta que Jesus governa, cuida, né? Está sempre conosco, e que cabe a nós a responsabilidade de cuidar desse ambiente, né? Então, para trazer algo mais terreno, mais próximo de nós, falar em questão do meio ambiente, né, principalmente no Rio Grande do Sul, nessa época também, que a gente está com a memória muito ativa, principalmente quem passou pelas enchentes de 2024, de forma direta ou indiretamente, né, Porto Alegre, partes da cidade atingidas, né, a região metropolitana de Porto Alegre também, Serra Gaúcha com os deslizamentos, Vale do Taquari também com muita destruição. Então, esses desastres naturais, assim como as enchentes, né, que já tinham ocorrido aqui no Rio Grande do Sul também, né, no Vale do Taquari, em outras regiões ali, no final, em setembro de 2023, em novembro também, e que felizmente ocorreram numa maior proporção em 2024, a comunidade científica tem observado que esses fenômenos estão se intensificando, né? A comunidade científica veio dizer, né, que um fenômeno, um acontecimento, esse desastre dessa magnitude, tem que acontecer um conjunto de fatores, né? Eles usam analogia que nem um acidente de avião. Geralmente, quem entende diz que quando um avião cai, né, não é por um motivo, é por várias causas. Tem que ter uma conjuntura de acontecimentos, né, de fatores para um avião cair. E para ter aquela chuva que teve, né, que causou esses estragos, também é um conjunto de fatores para causar tudo aquilo, né? Então, muitos deles dizem, isso daí é um fenômeno que acontece a cada 100, a cada 80 anos, né? O problema é que essas alterações do clima, né, principalmente com a elevação da temperatura da água, consequentemente a temperatura do planeta, né, tem tornado mais frequentes esses fenômenos, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, volta e meia a gente vê nos jornais, nas notícias, nas redes sociais, né? Outras regiões sofrendo com enchentes no Brasil, né? Agora, algumas semanas atrás, também na Argentina. Estou citando a questão da enchente, porque é uma coisa muito próxima de nós, né? Mas também tem a questão dos furacões, né? Em outras partes do globo. Aí tem a questão, né? Questões humanas mais diretas, como o desmatamento, né? A poluição, né? As emissões de gás de efeito estufa, né? Que vão precisamente ocasionar os seus grandes ocasionadores da temperatura do planeta. Então, a gente precisa refletir tudo isso que aconteceu, né, conosco, né? Por que isso aconteceu? Além de entender por quê, como a gente pode, talvez, se possível, evitar que isso aconteça novamente, ou não com uma frequência tão rápida assim, né?
Porque também, né, ficam as marcas, né, ficam os traumas, as consequências, né, a gente vê as cidades que foram atingidas, passado mais de um ano, ainda estão tentando se reerguer, né, ainda tem muitas casas fechadas, muitas casas destruídas, muitos comércios, né, muitas pessoas perderam o seu emprego, a sua fonte de renda, né, então é muito trabalho ainda para ser feito, né, em relação à questão, em relação a isso, né. E aí a gente pensa no Brasil, né, nesse cenário, eu citei ali, né, pelo menos furacões nós não temos aqui, volta e meia tem um ciclone que bate e volta ali perto do Oceano Atlântico, mas não se compara aos furacões, por exemplo, que tem na América Central ou nos Estados Unidos, né. Mas também nós temos outras questões que acontecem aqui no Brasil, né, como ali as enchentes no Rio Grande do Sul, nos estados, a questão da poluição causada pelo desmatamento, pelas queimadas principalmente, né? Vocês lembram, o ano passado, em um período, acho que mais ou menos em setembro de 2024, que o céu aqui no Rio Grande do Sul ficou alaranjado, né? Em função dessa fumaça que vinha das queimadas, principalmente do Pantanal também, que provou um fenômeno, né, curioso, estranho e perigoso para o meio ambiente, né? A questão do plástico, né? Ali uma imagem da praia, né? O plástico também é um grande vilão. Eu esqueci de citar, né? Por exemplo, ali o Dia do Meio Ambiente, ali foi comemorado ontem, é sempre escolhido um tema para se trabalhar, né? E o tema escolhido esse ano foi a questão do plástico, né? Porque, né, que já tem estudos que comprovam, né, o microplástico, né, presente na água, ou até em alimentos, até na nossa corrente sanguínea, né? Então, o plástico, né, que depende de combustíveis fósseis para ser feito também, muitas vezes é usado de forma descartável também, algo de um uso rápido que depois vai levar milhares de anos para se decompor, né? Então a gente precisa ter muita atenção ao plástico também, né? Pensando no Rio Grande do Sul também, a questão da estiagem, né? Que teve no início desse ano, principalmente os produtores rurais, né? Agricultores, pessoal da pecuária sofrendo com a estiagem, com a falta de água, né? Tanto para produzir o seu sustento, seu alimento, ou para vender, os animais sofrendo com a falta d'água também, né? Cidades da fronteira com a questão de racionamento de água pela baixa dos reservatórios, então estão fenômenos climáticos que nos atingem diretamente ou indiretamente, né? Mas a gente pode também pensar no Brasil, no cenário ambiental, por outro lado, né? O Brasil, como diz aquela música, é rico por natureza, né? E realmente, nós que nem o André Figueiro, né, que é um expositor de espírito que trabalha no STEM, nós somos o único país no mundo que tem nome de árvore, né? O Brasil, originado do nome pau-brasil, né? A árvore que era extraída aqui com a chegada dos europeus, né? Então é um Brasil que também é muito rico de biodiversidade, né? Nenhum país no mundo, né? Nós temos, claro, um país quase do tamanho de um continente, com diferentes biomas, né? Diferentes ecossistemas, né? Pantanal, Cerrado, Pampa, Mata Atlântica, Caatinga, por exemplo, né? Uma diversidade de fauna, de flora, de diferentes espécies de animais e plantas, né? Nós temos um solo de ótima qualidade que nos proporciona também uma boa agricultura, também reservas de água doce, né? Muita água doce, muitos rios, muitos aquíferos, né? Mas não adianta também a gente ter essa riqueza natural se nós não sabemos preservar ou cuidá-los, né? O Trigueiro também diz uma frase que eu gosto bastante, que diz que ar limpo, terra boa e água pura são direitos de todos, né? E o Brasil tem tudo isso. Tem muitos países que acabam sofrendo, né, com escassez de água, de outro recurso, não tem solo ou terreno, né? É difícil assim de desenvolver. Tem um terreno, né, acidentado que não proporciona agricultura. E o Brasil tem esse potencial, né? O que nos falta é uma gestão melhor, claro, né? E de um cuidado melhor com esses recursos naturais, como eu disse, né? Que são empréstimos, né? A gente não pode também ir consumindo também como se ele fosse infinitos, né? E nisso a gente está, de certo modo, falando da questão da sustentabilidade material e espiritual, né? A sustentabilidade material é mais fácil da gente visualizar, né? Sustentabilidade, né, que a gente entende que seja um tripé, algo para se manter em pé precisa de 3 sustentações. A sustentabilidade
é mais ou menos isso, né? Sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, né? Que são mais ou menos os tripés da sustentabilidade. Mas uma coisa que a gente vem trabalhando, né? Tanto o saber ambiental quanto a própria Fergs, que teve a oportunidade de participar da Interregional, que teve com o CREUM agora também, né? Em junho vai ter a Regional do CREUM, que tem trabalhado a questão da sustentabilidade do centro espírita, né? Do centro espírita, as diferentes sustentabilidades, a sustentabilidade doutrinária, a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade ambiental, claro, né? Aí nós trabalhamos a questão da sustentabilidade ambiental nesses eixos, né? E a gente fala da questão da sustentabilidade espiritual, que também é um pouco mais difícil da gente entender ou visualizar, né? Que fala muito da questão da psicosfera, né? Que a psicosfera é composta daquilo que nós emanamos, que nós emitimos, das nossas formas de pensamento, daquilo que nós, né? Principalmente os pensamentos de baixa frequência, que nós vamos poluindo o ambiente que nós vivemos, né? Poluindo esse ambiente, acabamos sendo influenciados pela poluição mental de outras pessoas, né? Quem de nós nunca entrou em algum ambiente assim, sentiu uma energia pesada, algo carregado, assim também, né? Provavelmente seja essa psicosfera, essa emissão de formas de pensamento de baixa frequência, né? Então, a nossa psicosfera ela precisa ser sustentável, ela precisa de pensamentos de melhor qualidade, né? A gente precisa emanar melhor, né? Vibrar melhor para a psicosfera seja mais saudável. E a gente traz também aqui, eu digo a gente porque eu falo pensando no saber ambiental, né? A questão de uma outra obra, né, da década de 70, Após a Tempestade, psicografado pelo Divaldo, né, da Joana de Ângeles, que ela tem um capítulo específico chamado Poluição e Psicosfera, né? Ela vai detalhar muito bem essa questão da psicosfera, e eu trago aqui uma passagem que a gente acha importante refletir, que diz que quando ela se refere à poluição, né, ela fala da poluição material, né, a poluição dos rios, poluição do ar, a poluição da água, né? Essa poluição física, material, que é fácil de visualização. E quando ela diz da poluição mental, ela diz que referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro, né? Então, a qualidade do nosso pensamento influi no ambiente externo, e esse ambiente externo emanado das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, acaba nos afetando consequentemente, né? Então é por isso também pensar, né, na sustentabilidade espiritual nesse sentido também de uma elevação maior de pensamentos. E dentro disso também, dentro dessas obras, tem uma obra, entre outras também, uma obra que fala da questão da transição planetária, né? Tem obras específicas, tem obras também que vão citar, que vão trabalhar essa temática, né? Que entende que nós vivemos, né, num mundo de provas, expiações, e nós queremos, né, desejamos ascender para um mundo de regeneração, né? Então, e é dito, né, pelos espíritos superiores que esse momento de transição é marcado assim por crises morais naturais, como a gente tem visto, né, que servem para talvez purificar, né, o planeta, né, para que seja uma preparação para um período de regeneração que vai nos trazer mais paz social, mais equilíbrio moral, né, mais condições favoráveis ao nosso progresso e à evolução, né? Mas quando a gente pensa nessa transição planetária, né, a gente pensa nós como a evolução do ser humano, né, mas a Terra precisa evoluir também, né? E nós somos responsáveis também por esse cuidado. A Terra também deseja, na escalada dos mundos, também deseja ascender, também deseja evoluir, se tornar um mundo de regeneração, né? E aí cabe a nós auxiliarmos a nossa casa planetária, né? E o Trigueiro também explica, em relação a isso, que dizendo que não há mágica no processo evolutivo. Nós, né, quando seres humanos, somos os construtores do mundo de regeneração. E se não corrigirmos o rumo na direção de uma sociedade sustentável, prorrogaremos situações de desconforto. E ele diz, não é possível, portanto, esperar a chegada de um mundo de regeneração de braços cruzados. Então essa passagem, né, nos convida à ação, à nossa transformação, né?
a nossa transformação moral e ética, a nossa evolução, consequentemente, vai ajudar no cuidado com o meio ambiente, né? Cuidado com o nosso do ambiente que nós vivemos, né? A gente fala que nós temos 3 casas. Nossa casa, primeiro, nosso corpo, né? Nossa veste carnal, né? Enquanto espíritos encarnados. A nossa casa, o ambiente onde nós vivemos, né? Seja na escola, no trabalho, no centro espírita, na nossa residência, né? Onde nós estamos vivendo. E a nossa casa comum, a nossa casa, o planeta Terra, né, que também nos proporciona o nosso desenvolvimento, a nossa evolução e o nosso trabalho. E aí também ali o Trigueiro continua complementando dizendo, né, a qualidade física, ambiental e mental do mundo de regeneração será aquela que nós, encarnados no mundo neste período de transição em qual vivemos, né, fizemos ou deixamos de fazer, né? E uma imagem ali, eu sei que está pequena, mas eu vou descrever ela para... Eu falei muito ali da questão da sustentabilidade espiritual. Vou trazer um exemplo de sustentabilidade ambiental. Essa imagem pequena é uma imagem aérea da sede da Fergs, né, da sede da Federativa, ali na Travessa Azevedo, ali no bairro Floresta. É uma imagem de cima que mostra os painéis fotovoltaicos, né, que produzem energia solar. A Fergs, há alguns anos, né, é um investimento pesado, caro, né, exige recursos financeiros, né. Ela adotou esses painéis instalados ali que sustentam, né, conseguem dar conta de toda a demanda energética da Federativa e ainda acaba sobrando essa energia que fica como crédito, né. Então, um exemplo também, né, a gente sempre quis trazer um exemplo da nossa própria Federativa, dessa compromisso que tem também com a sustentabilidade ambiental, né, produzindo uma energia mais limpa, mais sustentável, né. A gente sabe não existe energia limpa, né? Toda energia vai gerar um impacto, né? Mas é uma energia que impacta menos que as outras, né? A energia solar, né? Eu digo, por exemplo, que tem gente que questiona disso, sim, mas os painéis solares têm um prazo de validade e esses painéis depois vão virar um material descartável também, né? Quando elas não forem, as placas perderem o seu uso, né? Não estiverem mais ativas também, né? Isso aí, vira um passivo ambiental também. Concordo, é verdade, né? Mas é um impacto muito menor ainda que, por exemplo, nem se fala no passado, né? A energia que nem eu falei, né? A energia a carvão, a energia a lenha, né? Hoje a energia dos combustíveis fósseis, do petróleo, né? O impacto no meio ambiente, tanto para extrair o petróleo quanto a emissão de gases para refinar, para produzir, também depois no uso, principalmente, por exemplo, dos automóveis, né? A energia, boa parte da energia produzida no Brasil é energia hidrelétrica, né, através da água, tem é uma energia limpa, então não sei, né, aonde elas são instaladas, elas acabam causando um grande impacto, né, somente na fauna, na flora, nas comunidades ribeirinhas, nos povos, né, naquela região onde a usina é produzida, né, que é preciso, geralmente essas grandes usinas precisam inundar uma área muito grande, isso gera um impacto gigantesco, assim, principalmente na fauna, na flora, nos animais, nas plantas, nos vegetais, né? Então, mas claro, né? São essas matrizes energéticas, elas vão se transformando, vão mudando, vão evoluindo, também com o progresso, né, do desenvolvimento da ciência e também da nossa evolução, né? Então, como eu disse, é uma responsabilidade individual e coletiva de todos nós, né? A gente não pode se isentar. A gente também não... A gente sabe, né, que os governos têm a sua responsabilidade em todas as esferas, sem exceção, né? Governo federal, governo estadual, os governos municipais, todos eles têm a sua parcela de responsabilidade, né? Tem as empresas, né? A sociedade, quanto geral, tem a sua responsabilidade. E o centro espírita, e nós, né, estudantes, ou frequentadores, os trabalhadores espíritas, também temos nossa responsabilidade individual e coletiva nesse cuidado com o planeta, não é verdade? Então, é muito importante, a gente também não só colocar a culpa, né, porque o governo isso, o governo aquilo, concordo, o governo tem diversas questões, né, a gente vê muita questão do descaso, né, do que acontece, né, eles podiam fazer
ter atitudes mais preventivas, ou maiores investimentos, né, em prevenções dessas causas, desastres climáticos, né? Mas pensar que a gente também tem a nossa responsabilidade, né? Em evitar jogar um lixo, uma coisa muito simples, né? Que a gente, às vezes, aprende desde pequeno, mas a gente vê tanto adulto fazendo isso também, de jogar o lixo na rua. A gente pensa, às vezes a gente pensa, é só um lixinho, é só um papel de bala, é só um copo, alguma coisa, né? Mas se ele for descartado de forma incorreta, ele acaba entupindo, né, as galerias ali do esgoto, né? As bocas de lobo ali também acabam entupidas e não dão a vazão, né, para quando acontecem os grandes volumes de chuva, né? Claro, como eu cito, né, não só no Brasil, como os países também têm esses problemas, né? E a tecnologia vem auxiliar nesse cuidado maior, né? A questão da governança, né? Política também, da gente, enquanto cidadão, também cobrar daquelas pessoas que nós votamos, né, independente da vertente política de cada um, de cobrar daquele que nós elegemos atitudes também, né, ações, né, para que isso não ocorra novamente. Esses dias eu estava lendo uma passagem interessante falando um pouco sobre a história do movimento ambiental que existe no Brasil e no mundo. Também esse movimento, né, ficou mais forte nos anos 70, né. Temos um grande ambientalista aqui, que é referência no Brasil e no mundo, o Lutzenberger, né? Mas por que eu estou citando esses movimentos ambientais? Esses movimentos ambientais, quando surgiram, né, quando começou, né, a ciência, como eu disse, a detectar alterações, né, falava muito, o termo antes era a questão do buraco da camada de ozônio, né, os gases de efeito estufa também, essa questão do aquecimento, da temperatura do planeta, né, as mudanças climáticas. Então, quem era... Eu digo ambientalista no termo geral, mas as pessoas que se preocupavam com a questão do meio ambiente diziam, o que nós precisamos fazer para parar com o aquecimento global? O que a gente precisa parar para fazer as mudanças climáticas? O que a gente precisa fazer para o planeta parar de aquecer, né? E se passaram algumas décadas, esse discurso meio que se modificou e meio se adequou para dizer como é que nós vamos diminuir os impactos das mudanças? Não se falava mais em parar as mudanças climáticas, né? Como a gente ter, né, como nós vamos mitigar que ações nós podemos reduzir os danos, os impactos, né? Já que elas vão continuar acontecendo, essas mudanças climáticas, o que nós podemos fazer para diminuir? E hoje, talvez que seja preocupante, claro que é importante, mas que preocupa, esse discurso também está mudando, e que hoje não se fala mais em mudar a questão da mudança climática ou diminuir. Hoje se fala na questão da adaptação, né? É como dar uma ideia como a gente estivesse realmente perdendo esse jogo, né? A gente não consegue frear, não consegue diminuir, talvez a alternativa seja se adaptar a essa nova realidade, né, de eventos climáticos extremos com mais frequência, né, para que a gente não passe, né, por tantos traumas, né, com tudo que aconteceu. Claro que o ideal seria que a gente trabalhe, né, para que diminua, para que pare. O ideal, né, no mundo ideal seria parar essas mudanças. A gente sabe, né, que são diversos fatores envolvidos, né, mas isso também não pode tirar a nossa esperança, a nossa força de vontade de pensar que também, o que adianta eu reciclar o meu resíduo, jogar o meu papel no lixo correto, eu tenho uma atitude mais sustentável, e as grandes empresas continuam emitindo, né, continuam poluindo, continuam jogando produtos químicos no rio, continuam descartando lixo em lixões a céu aberto, né? Mas é importante que também a atitude individual de cada um, né? Cada um fazendo a sua parte, né? É importante que cada um faça a sua, né? Mesmo que às vezes, e realmente, a gente que trabalha com isso há alguns anos também, às vezes a gente fica pensando, qual será a saída? O que vai acontecer, né? O que será que vai mudar? Mas o importante é que a gente continue trabalhando, né? E aí, como diz, né? Esses dias eu estava citando o André Trigueiro também, ele disse que a primeira palestra que ele foi convidado para falar sobre ecologia num ambiente espírita foi em 2004. Imagina, não faz um pouco mais de 20 anos. Ele foi convidado, se eu não me engano, numa sociedade espírita do Rio de Janeiro, para falar sobre a palestra sobre ecologia e paz. Isso foi a primeira vez. Ele já se interessava pelo tema, pela sua profissão como jornalista, né?
Então foi a primeira vez que ele levou para um centro, ele pelo menos, né, levou para um centro espírita essa questão ambiental, cuidado com o meio ambiente, né? Isso faz só 20 anos, né? A doutrina já tem quase 170 anos, então é algo muito novo. E a gente tem visto também, né? Um bom exemplo aqui hoje, a Sociedade Espírita Allan Kardec trazendo esse tema, né, para dentro, né? Hoje, semana que vem, na outra semana, trabalhando essa temática ambiental, né? A FEB, a Federação Espírita Brasileira, né? Entendendo essa urgência dessa mudança, desenvolvendo essa campanha espírita permanente de conscientização ecológica, né? Que visa, né, que todas as federativas estaduais, e, consequentemente, os centros espíritas se envolvam, né? Então, pessoal, já se aproximando do nosso final, sei que estou perto do meu tempo aqui também. Uma das formas individuais que a gente tem de diminuir o impacto, né, o nosso impacto no planeta é a questão do consumo consciente, né? Aquilo, muita gente ouviu falar nos 5 R's, por exemplo, né? O repensar, o recusar, o rejeitar, né? O reduzir, reutilizar, reciclar, né? Pensar aquilo que a gente compra, né? A doutrina espírita vai falar a questão do supérfluo também, né? E tem uma passagem muito interessante também aqui, dentro do Livro dos Espíritos, dentro da Lei de Conservação, que vai dizer que Deus não pode dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os habitantes, pois só o necessário é, o supérfluo jamais o é. Né? Então, o que essas palavras que os espíritos superiores dizem a Kardec, né? Que Deus, né, através da sua suprema sabedoria, das suas leis, ela nos proporciona os meios para nós sobrevivermos, né? De tirarmos o meio da terra, de extrair o alimento da terra, os recursos naturais, os minerais, né? Mas que a gente soubesse se satisfazer com o suficiente, né? Para que atendesse às nossas necessidades, né? O problema é quando a gente acaba consumindo mais do que devia, né? Acaba extraindo muito. Aí a questão bem espírita, né? A questão da ganância, né? Da prepotência, a questão bem material, assim, né? Econômica, de querer ganhar, de acumular, né? As riquezas materiais. Isso acaba impactando no planeta, porque a gente muitas vezes não sabe se contentar, não digo contentar, né? Ter uma boa vida, mas também sem exageros, né? Tendo uma vida mais equilibrada, assim como a ecologia nos ensina. A ecologia está sempre buscando o equilíbrio, a natureza está buscando o equilíbrio. E o espiritismo e a doutrina nos diz como é importante o equilíbrio para nós, enquanto ser humano, né? Então, o que eu digo é que é necessário esse senso de urgência, né? Se faz aquela analogia como se o planeta estivesse com febre, né? A febre no corpo, assim, é um sinal que algo não está bem, é um sintoma que está sinalizando que algo não está bem, como se o planeta também está dando sinais falando que também não está bem com essas mudanças climáticas, principalmente esses eventos extremos com mais frequência. Por isso a necessidade de urgência, né? De conscientização, de trabalhar isso no centro espírita, né? Com os trabalhadores, com os frequentadores, trabalhar nas federativas, trabalhar nós, enquanto cidadão, seja na sua casa, no seu ambiente, né, na relação com a sua família, com seus amigos, é necessário essas mudanças, né? Então, já se aproximando da nossa conclusão, eu citei algumas obras, né? Como eu disse, alguns anos atrás tinham pouquíssimas obras que tratavam esse assunto, né? E hoje já tem obras específicas ou que tratam do tema direto ou indiretamente. Eu cito aqui, eu selecionei algumas, né? Tem outras tantas, né? Citei a questão ali da transição planetária, né, do Manuel Filomeno de Miranda, esse livrinho verde do meio, quem quiser pode entrar em contato comigo ou com a Ione, que é uma cartilha que essa campanha ecológica que a FEB está desenvolvendo. Esse da esquerda é um livrinho sobre preservação ambiental e guia de gerenciamento de resíduos sólidos que a Fergs fez. Essa edição, infelizmente, já está esgotada, né? Ela foi distribuída para todas os centros espíritas no ano retrasado. Infelizmente, os poucos volumes que ainda tinham foram perdidos quando também os estoques ali da Fergs Editora foi atingido. Então, a gente tem outros livros, como eu citei ali, o próprio, né, o Espiritismo e a Ecologia, do André Trigueira, essa capa que já é da quinta ou sexta edição, né, ele vai sempre atualizando essa obra tão importante, né, obras também como do próprio Chico Xavier, do Cartilha da Natureza,
o Carlos Villarraga, né, que é um engenheiro colombiano que mora no Brasil, que tem um trabalho fantástico também em São Paulo. Ele também vai trazer esse tema diretamente nas suas obras, né? Outro exemplo, assim como eu citei também o Leon Denis, também, né, outros espíritas famosos como o Camille Flammarion também vão trabalhar esse tema, como na sua obra Deus na Natureza, né? Outra obra do Villarraga ali, Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável. A maioria dessas obras são todas editadas, publicadas ou pela FEB Editora ou pela Fergus, né? Obras para o público infanto-juvenil, né? Que também, como exemplos, que o Grito da Terra, que foi lançado no congresso da edição passada, do Adeilson Salles e do próprio André Trigueiro, né? E eu citei, né, a campanha ecológica, assim, já falei um pouco sobre ela, né? Esse trabalho que a FEB tem feito no Brasil todo, que a Fergus está envolvida aqui no Rio Grande do Sul, e que ontem, né, em comemoração do Dia do Meio Ambiente, foi lançado um site, né? Esse site que está disponível, conscientizaçãoecológica.febnet.org.br, onde tem várias informações ali sobre o que tem feito no Brasil, em cada região, em relação a essa campanha, né? Então, a mensagem final que eu deixo, né, é que a gente adote estilos de vida mais equilibrados, mais amigáveis com o meio ambiente, né? Que a gente possa cuidar, assim como Jesus cuida, que a gente também tem essa responsabilidade de cuidar dessa casa planetária, né? O nosso planeta e a vida agradecem. E é curioso, né? A gente não tinha conversado sobre isso, mas a Leone começou com a leitura preparatória, né, com a Gênesis, e eu também encerro com uma passagem da Gênesis que é tão importante, que está diretamente ligado ali com o que ela disse, que diz no capítulo 19: assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Então, com essa passagem da Gênesis, eu encerro e agradeço a todos vocês a atenção e a audiência. E deixo aqui, disponibilizo também os contatos, o meu e-mail, né, do institucional da Federativa, ou da nossa vice, do Saber Ambiental, a Tatiane, ou se vocês, né, têm um contato mais direto com a Ione tem meu contato também, pode pedir através dela alguma dúvida, alguma sugestão, algum material que a gente faz esse meio campo aí. Obrigado. Muito obrigada, Alexandre, pelas preciosas lições, esclarecimentos que tu nos trouxestes, para que cuidemos de nossa casa comum, que é o planeta Terra. Exatamente, que é o que significa a palavra ecologia, cuidar da casa. Para encerrarmos, vamos ler uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, que será uma prece, que possamos nos unir em pensamento para essa prece contida no livro Após a Tempestade. Tocados pelas dores gerais, participes das angústias que se abatem sobre os lares vitimados pela fúria da catástrofe. Ajudemo-nos e oremos, formando a corrente da fraternidade santificante. E desde logo estaremos construindo a coletividade harmônica que atravessará o túmulo em paz e esperança, com os júbilos do viajor retornando ditoso à pátria da ventura. E assim, profundamente agradecidos por esta hora abençoada, em que ouvimos lições preciosas sobre o nosso planeta Terra, agradecemos a amorosa equipe espiritual que nos amparou e pedimos, Senhor Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Muito obrigada pela audiência, pela presença e até a próxima semana. Tchau, obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.